É, Bom dia, eu espero que esteja tudo em paz com cada um de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade na nossa leitura, no nosso discernimento, na nossa busca de entendimento do livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos de Souza Borges. A gente está mudando um pouquinho a forma de nós ler o nosso livro. A gente leu exatamente o primeiro capítulo, mas nós chegamos à conclusão que do segundo capítulo em diante, que é hoje, eu vou ler algumas partes e eu vou comentar só. Por quê? Porque para a gente ler o livro completamente tem algumas implicações que vai gerar alguns problemas. Então a gente decidiu que a gente vai continuar analisando alguns pontos com vocês. Aquelas pessoas que têm o livro, claro que vai ser bem mais prático. Você pode baixar em PDF para você ler ou comprar o livro. Mas eu acredito que acompanhando os tópicos do livro já vai fazer uma diferença muito grande, já vai ajudar muito você. Tá bom? Então, o nosso início foi o Avivamento do Odre Novo, o primeiro capítulo. E a gente leu sobre o crescimento da igreja, né? Sobre a igreja com muitos problemas. E a gente entendeu no primeiro capítulo que não é dado atenção para o odre. O que gera, o que causa muitos problemas é que a gente busca o novo, a gente quer o novo de Deus, mas o odre está com problema. Quem são os odres? Os odres somos nós. Então a gente vai entrar no capítulo 2, que o capítulo 2 é confrontando as motivações. Daí, torre ou altar? As implicações do crescimento. Nós vamos entrar no capítulo 2. Quando a gente terminou no final do capítulo 1, a gente leu assim, a última frase, o último do capítulo 1 diz: ao invés de fazer discípulos, estamos gerando os parasitas, propagando uma graça barata e curando irresponsavelmente a ferida das pessoas. Esse molde de cristianismo sem cruz precisa mudar. A gente viu no primeiro capítulo que pregar um cristianismo sem cruz não gera transformação, não gera libertação das pessoas. As pessoas não se tornam livres. E no capítulo 2, nós vamos ver a implicação do crescimento, do porquê disso. A qualidade do crescimento é a chave do avivamento. Todo processo de crescimento tem seu preço. Se uma pessoa, ela cresce, né, ela vai crescendo de maneira que não é adequada, que não é cuidado daquela pessoa como precisa ser cuidado. A criança, quando ela nasce, se ela não tiver os cuidados necessários, ela vai crescendo fisicamente, mas ela vai se tornando uma pessoa muito problemática, porque não foi acompanhado esse crescimento e não foi liberado para ela aquilo que ela precisa, aquilo que ela tem direito para ela crescer de forma saudável. Então, a qualidade do crescimento é a chave do avivamento. A qualidade do crescimento de quem? Eu e você, por exemplo, a gente precisa crescer espiritualmente. Mas a qualidade desse crescimento vai implicar no resultado. A qualidade desse crescimento é a chave do avivamento. Todo processo de crescimento tem seu preço e as suas consequências.
Todo o processo de crescimento tem seu preço e as suas consequências. Outro aspecto do crescimento é que ele flui de Deus. Existe algo aqui. Se nós começamos a crescer espiritualmente e nós queremos nos tornar independente de Deus, crescermos sem a dependência do Senhor, começamos a comprometer a qualidade do nosso crescimento. Mas vamos assim entrar agora na parte que é confrontando as motivações. Qual é a motivação do crescimento na minha vida? Eu quero crescer espiritualmente. Para quê? Ou por que eu quero crescer? Qual é a minha posição? Qual é a minha busca? Por que eu tenho buscado crescer espiritualmente? Jesus, ele confrontou dizendo: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém fica 45 centímetros mais alto de um dia para o outro porque assim o quer ou anseia. É necessário saúde e, acima de tudo, paciência para crescer. A gente começa a entender que a gente precisa aprender algumas coisas que são básicas para um crescimento saudável. E o que a gente percebe é que existe uma fuga disso. As pessoas querem um crescimento muito rápido, elas não querem passar pelo processo de esperar. Muitos, com medo de perder as pessoas e os recursos que elas representam, deixam de confrontar seus pecados e espremer suas feridas. Acabam negociando princípios e valores do reino de Deus. Essa é uma péssima semeadura, pois sacrificam o avivamento em prol do crescimento. Quando se perde o zelo pela santidade, o crescimento é doentio. Digamos que eu e você, né? A gente quer ter um crescimento saudável. Então, para a gente ter um crescimento saudável, que é ter em nós o verdadeiro avivamento espiritual, que o nosso espírito seja avivado, tenha vida no Senhor, nós precisamos nos voltar para o odre. Qual é a situação do odre nesse momento? Qual é a situação, a minha situação, a pessoa que eu sou? A minha estrutura, ela está preparada para receber esse novo de Deus que vai gerar em mim vida, que vai gerar em mim comunhão com o Senhor, que vai gerar em mim uma verdadeira representante do reino de Deus? Nos voltar para o odre, descobrir a qualidade do odre que somos, isso é algo importante, isso é algo que requer tempo e requer uma disciplina, uma submissão verdadeira. Porque nós vamos ver aqui, qual é a motivação, confrontando a nossa motivação. Dependendo da nossa motivação, nós não nos importamos com a qualidade do odre. Nós não vamos buscar purificação, nós não vamos buscar limpeza para o nosso odre, nós não vamos buscar santificação para o nosso odre. Nós só queremos o avivamento. Mas por que a gente quer o avivamento? A gente quer aparecer de alguma maneira, e daí não importa a qualidade do odre. Mas quando a gente busca de verdade o crescimento, aquele que vem do Senhor, quando a gente quer descobrir essa vida de Deus em nós, quando nós queremos nos aproximar do Senhor, a gente precisa começar
pelo odre. A raiz da confusão, né? Quando a gente vê ali, né? Vamos confrontar as motivações. O que nós estamos construindo? Nós estamos construindo um altar ou nós estamos construindo uma torre? Motivações corrompidas, uma vida cheia de poder e ausente de princípios. E um evangelho sem cruz são os ícones da crise de santidade que acarreta a crise de liderança que hoje assola a igreja. Uma vida cheia de poder e ausente de princípios. Então, a pessoa busca o poder, mas não busca o princípio. E são os princípios que vão tratar o odre. Eu me alinhar com os princípios da palavra de Deus. Eu buscar o evangelho da cruz. A cruz de Cristo. É ela que vai me trazer santidade, que vai me santificar. Eu preciso ter essa consciência de que primeiro eu preciso alinhar a minha vida com os princípios da palavra de Deus. Eu preciso de entender o evangelho da cruz, o que a cruz de Cristo faz na nossa vida. Buscar essa santificação. Para então receber e viver aquela vida que o Senhor tem para nós. Mas aonde começa, onde se inicia tudo? Se eu quero construir alguma coisa por causa de mim, eu estou buscando confirmação para minha identidade. Eu quero ser alguém, eu quero aparecer. Isso faltou, digamos, na minha infância. Não foi me concedido essa confirmação da minha personalidade. E eu tenho esse vazio em mim, eu estou com problema no meu odre. Daí eu vou buscar de alguma maneira preencher isso. E muitas pessoas têm buscado através da religião, através da fama de igreja, entre aspas, para preencher esses vazios. E pela palavra do Senhor, a gente precisa ser curado, a gente precisa ser tratado, nosso odre precisa ser tratado na cruz, em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo, para então a gente receber o vinho novo. Mas quando nós buscamos preencher esse vazio através daquilo que a gente pode fazer, daí nós já estamos comprometendo o nosso crescimento. A raiz da confusão. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um em todos, tem uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Sutilmente, o crescimento pode ser contaminado e tornar-se até mesmo cancerígeno. Esse foi o terrível drama de Babel, quando se deu a segunda queda da raça humana. Avaliando as motivações. Avaliando as motivações que se encontra dentro dessa decisão que eles tomaram. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus. Tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Foi uma decisão que eles tomaram. E dentro dessa decisão, existem algumas motivações. Eles foram motivados a fazer algo. E a gente vai analisar aqui e a gente vai ver o que motivou eles. Eles estavam tendo uma motivação correta ou eles estavam tendo uma motivação incorreta? Em primeiro lugar,
Edifiquemo-nos para nós. Aquilo que eles disseram quando eles decidiram construir algo, fazer algo. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Egoísmo e passividade. A primeira motivação errada. Eles foram motivados por egoísmo e possessividade. Quando eu e você vamos construir algo, qual é a nossa motivação? O que está dentro do nosso coração? A gente confrontar a nossa motivação. Eu estou sendo motivada corretamente? Eu estou sendo motivada por princípios da palavra de Deus? Ou eu estou sendo movida por egoísmo? Quando nos referimos à obra de Deus, a atitude interesseira de edificar para nós é muito perigosa. A motivação encoberta de edificar para nós expressa uma rebelião aberta contra o senhorio de Cristo. A grande questão aqui não é o estilo de liderança, mas o espírito de liderança. Nós temos a segunda motivação. A segunda motivação, uma torre cujo tope chegue até os céus. Megalomania. Mania de grandeza. Mania de ser conhecido por algo grande que fez. Todos se impressionam com coisas grandes e imperiosas. Talvez o maior perigo desse tipo de motivação seja que ela nos induz a nos esquecermos de Deus. Megalomania. A segunda motivação que está aqui dentro desse texto, que está em Gênesis 11:4. Talvez o maior perigo desse tipo de motivação seja que ela nos induz a nos esquecermos de Deus. Esse tipo de amnésia moral colocou muitos impérios em total destruição. Essa foi a segunda motivação que está nesse texto. Agora nós temos a terceira motivação. Façamos célebres os nossos nomes. Idolatria da reputação. A autoafirmação e o amor à fama são tendências perigosas que também revelam uma personalidade desequilibrada pela segurança. A autoafirmação. A gente está trabalhando, fazendo, porque a gente está auxiliando, fazendo parte de algo maior, construindo para o reino. Ou a gente está fazendo motivado por uma necessidade de se autoafirmar, de se sentir alguém. Porque ele coloca aqui, amor à fama são tendências perigosas que também revelam uma personalidade desequilibrada. Entende que a personalidade desequilibrada quer dizer o odre, que não passou por um processo de restauração, de cura, é colocado dentro desse odre algo e a pessoa começa a fazer algo, mas ela acaba se voltando para se autoafirmar, para se sentir uma pessoa importante. Por quê? Porque ela tem uma personalidade desequilibrada, ela não foi sarada, ela não foi tratada pelo Senhor. Torre ou altar? Torre é um memorial, um monumento a si mesmo.
Altar é um lugar de entrega total a Deus. Essa é a base da verdadeira adoração. A gente precisa parar e fazer essa busca. Se aquilo que eu faço é para trazer, para mim me sentir uma pessoa melhor, para mim me sentir uma pessoa importante, para mim ter uma reputação diante dos homens, então eu estou construindo uma torre. Porque o altar é o lugar de entrega total a Deus. No altar a gente entrega tudo o que a gente é, tudo o que a gente faz, tudo em nós vai para o altar. A nossa preocupação não é com a nossa reputação. A nossa preocupação é como o Senhor está nos vendo, é em agradar ao Senhor. Então nós estamos construindo um altar ou nós estamos erguendo, fazendo uma torre? A quarta motivação é para que não sejamos espalhados por toda a terra. O avesso do ide, o fique, possessividade e comodismo. Essa atitude defensiva revela o fundo do coração daqueles homens. Eles estavam sendo fortemente inspirados por medo e insegurança. Uma motivação baseada na autoproteção pode fatalmente nos levar não à grande comissão, mas a uma grande omissão. A intenção original de Deus para a terra é revelada no princípio, no primeiro capítulo da Bíblia. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então você pode perceber que aqui na quarta motivação, eles estavam sendo motivados por uma rebeldia. Porque o Senhor, Ele ordenou que a terra fosse cheia, que era para frutificar e multiplicar, era para se espalhar sobre a terra. E eles estavam querendo ficar num lugar, fazer algo ali que para eles trazia segurança. Eles se sentiam seguros fazendo do jeito deles. E nós? Às vezes, buscando alguma coisa, a gente quer fazer algo, motivado às vezes por essa rebeldia. A gente não aceita aquilo que o Senhor colocou para nós, aquilo que é para a gente frutificar, é para a gente repartir, é para a gente compartilhar com outras pessoas. Mas a gente não quer isso, a gente quer ficar ali, num lugar onde nos traga segurança, onde a gente tenha o nosso nome conhecido, onde a gente tenha em que nos apegar. Então, essa atitude defensiva revela o fundo do coração daqueles homens. Eles estavam sendo fortemente inspirados por medo e insegurança. Então, quando a gente para a gente buscar em nós qual é a nossa motivação, e a gente começa a identificar todas essas motivações erradas no nosso coração, e a gente começa a perceber que a gente não está construindo um altar, a gente está construindo uma torre. Porque nós estamos buscando algo que nos faça nos sentir seguro. Nós queremos algo grandioso para que as pessoas nos percebam, né? Nós somos egoístas, nós somos possessivos. Tudo isso a gente vai encontrando se a gente realmente confrontar as nossas motivações pela palavra do Senhor. E quando a gente se depara com tudo isso,
E quando a gente entende que realmente tem alguma coisa, daí é onde a gente vai se voltar para o odre. Daí é onde a gente vai parar e vai buscar no Senhor uma direção para que a gente entregue no altar dele o nosso odre, para que haja o avivamento do odre, para que haja aquela transformação, aquela restauração do odre. E falando em odre, um dos processos do odre é ser colocado na fumaça. E me veio à memória quando Davi disse, né, que ele tinha sido exposto, ele estava sido exposto na fumaça. Foi um processo que Davi passou para ele se tornar o odre, um odre que revelasse a santidade do Senhor, que revelasse o propósito do Senhor, que revelasse o amor do Senhor pela vida dele. E buscar, parar e se submeter ao processo. Se submeter ao processo. E agora eu estou trazendo para cada um de nós, né, pessoal, uma perspectiva de crescimento que quebra a lei do processo tem sido um laço para muitos pastores. Mas a gente pode dizer aqui, uma perspectiva de crescimento que quebra a lei do processo tem sido um laço para muitos de nós que acabam se tornando vítimas de métodos certos, porém que atropelam a ética, a vontade e o tempo de Deus. Acabam edificando sem fazer primeiro o alicerce. Nós nos tornamos vítimas de métodos certos, porque quando a gente aprende algo e a gente está naquele desespero de sair daquele lugar de mesmice, mas isso não é pela motivação correta. A gente quer sair desse lugar de mesmice para nos promover, para nós nos sentirmos alguém, para nós sermos vistos. Daí nós aprendemos alguma coisa, digamos, que seja o método certo, mas a motivação está errada. Daí a gente fica repetindo orações que não dão em nada. A gente fica fazendo campanhas que não dão em nada. A gente fica usando métodos que outras pessoas usaram e deu certo para elas, e para a gente não está dando certo. Por quê? Porque nós estamos comprometendo o processo. Nós não queremos passar pelo processo de nos submeter, de termos em nós a experiência, de sermos levados ao altar do Senhor, de confessar, aquele processo de fazer a conversão da nossa personalidade. Quando a gente atropela o processo, a gente atropela a ética, a vontade e o tempo de Deus. Acabamos edificando sem fazer primeiro o alicerce. Edificamos algo que de uma hora para outra pode desmoronar. E daí por causa disso vem os escândalos. Porque daí a pessoa que se apresenta, né, que constrói algo em nome de Deus, que fala do nome de Deus, que se apresenta para o mundo, para as pessoas em nome de Deus, e de repente ela desmorona a vida dela porque ela não tinha o alicerce correto, o alicerce de Deus, ela vai promover, ela vai trazer escândalo. Essa era a nossa meditação para hoje, de que estamos construindo uma torre ou estamos construindo um altar. Dentro das 4 motivações que está nesse texto,
Edifiquemos para nós. Egoísmo e possessividade. Segunda, uma torre cujo topo chegue até nos céus. Megalomania, mania de grandeza, de querer algo que as pessoas olhem, que coisa. Terceiro, façamos célebres o nosso nome. Tenhamos uma reputação, sejamos uma pessoa conhecida, as pessoas assim tenham, lembrem do nosso nome com temos uma idolatria pela nossa reputação. Quarto, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O avesso do id, possessividade e comodismo. Não aceitar, não se alinhar com aquilo que Deus diz a nosso respeito, com aquilo que Deus confiou para a gente. A gente quer fazer ao contrário daquilo que o Senhor disse para nós. Se nós identificarmos alguma dessas ou todas essas, a gente precisa parar tudo e nos voltar para o odre. Buscar no Senhor. Nos arrependermos de termos comprometido o crescimento. De termos não aceitado o processo. Queremos pular o processo. Nos arrepender disso. Buscar no Senhor a cura para o nosso odre. Buscar no Senhor a restauração do nosso odre. E isso só no arrependimento, só na confissão de que realmente eu pequei com isso, eu preciso me arrepender e eu preciso da ajuda do Senhor para isso. Esse foi o nosso segundo capítulo e nós vamos, na próxima semana, se Deus quiser, para o alicerce do avivamento. Mas não podemos ir tão rápido assim, porque a gente precisa ver como que foi a nossa motivação até agora. Daí a gente vai trabalhar no alicerce do avivamento. Certo? Foi um prazer. Um beijo grande para vocês. Deus os abençoe e até o próximo.